Portanto, nós precisamos sim estabelecer uma regulação para que, inclusive, os arautos do caos, os vendilhões do templo que se disfarçam de religiosos para pregar o ódio, para que essas pessoas não tenham palco para disseminar, né, as suas teorias tresloucadas e disseminar o seu ódio. Nós precisamos enfrentar esse debate com coragem. E é isso que a vida nos pede, coragem. O ódio, ele é uma mercadoria, no sentido mais específico do termo, tal como nós aprendemos desde o século XIX. O ódio, portanto, vira fonte de lucros de empresa, e empresas que, inclusive, é importante ressaltar que administram as chamadas redes sociais, mas, para além disso, virou fonte de popularidade, virou uma forma de existência para pessoas sem escrúpulos. Porque sabemos que o ódio, ele engaja, e isso é fundamental para aquilo que nós chamamos de economia da atenção. Nós sabemos também que o ódio é fundamental para os mercadores da fé, para os fariseus, que em cima dos púlpitos, manipulando a fé das pessoas, só servem para destilar o seu ódio. Essas pessoas não tenham dúvida, as pessoas que realmente têm fé, as pessoas que realmente creem, as pessoas que estão mobilizadas para a construção de um mundo melhor, elas se oporão de maneira muito dura a esses vendilhões do templo, esses mercadores da fé, essas pessoas que não têm o menor respeito, nem pelas pessoas a quem atacam, obviamente, mas nem por aqueles que eles chamam de rebanho, aqueles a quem eles chamam de fiéis. Essas pessoas, elas não estão acima da lei, essas pessoas não estão acima da Constituição, e essas pessoas, num Estado laico, em que as pessoas têm todo o direito de expressar a sua religião, mas têm também todo o direito de não ter nenhuma religião, essas pessoas certamente elas prestarão contas à justiça brasileira. Vocês não tenham dúvida disso. Se o anonimato das redes não pode ser escudo para a impunidade, tampouco a imunidade parlamentar, ou ainda um falso sentimento ou uma falsa proposição de religiosidade, também não é escudo para quem pratica crimes, para criminosos. É assim que essas pessoas têm que ser tratadas. Nós vamos seguir denunciando, acionando os órgãos competentes, tomando as atitudes necessárias na condição que nos é dada enquanto ministro de Estado, com a autoridade que temos, mas, sobretudo, construindo políticas públicas que contribuam para uma mudança efetiva da sociedade brasileira. E aqui eu faço um parênteses para aqueles que insistem em distorcer estas e outras propostas que buscam combater o discurso de ódio. Quem censura é o ódio, o radicalismo, o preconceito, a discriminação, o racismo. Enquanto a violência silencia, o respeito que faz aflorar o diálogo. É justamente porque eu não quero a censura que esse grupo foi criado. Senhoras e senhores, porque a liberdade depende justamente de coibir certos comportamentos, tanto do ponto de vista pessoal, individual, como do ponto de vista institucional. Não existe liberdade sem o exercício da responsabilidade. Não existe democracia sem responsabilidade. Portanto, ser livre é também arcar com as consequências dos seus atos. É, portanto, saber que as nossas ações enquanto indivíduo, quando afetam a vida de alguém, isso terá consequências. O ódio é que bloqueia a liberdade. O ódio justamente se dirige a interromper a autonomia. E nós podemos falar longamente sobre o significado filosófico do que é autonomia. Autonomia não é uma vida sem regras. Autonomia, como o próprio nome diz, é dar normas a si mesmos. E, nesse sentido, é o ódio que visa interromper o livre pensamento. Ou seja, há uma incompatibilidade e uma contradição entre propagar o ódio e desejar a liberdade. É preciso escolher.
Ou se propaga o ódio, ou se cultiva a liberdade. As duas coisas não são possíveis. E nós escolhemos o caminho da liberdade. É por isso que nós vamos enfrentar o ódio. Se o Ministério dos Direitos Humanos um dia mudar de nome, ele só vai mudar no dia que nós conseguirmos fazer tudo que a gente precisa fazer, e o que será feito também por aqueles que me sucederão e aquelas que me sucederão. O Ministério dos Direitos Humanos tem que voltar a falar de futuro, tem que ser o Ministério do Futuro, senhoras e senhores. Nós vamos retomar a dicção sobre o futuro. A gente só sabe falar de passado ou de presente. Nós precisamos dizer para as pessoas que existe alguma coisa para além do tempo presente e que ninguém precisa ficar preso no passado. O passado ele nos condiciona, o presente ele nos leva a agir, inevitavelmente, nós temos que viver, mas nós precisamos caminhar em direção ao futuro. Ainda que nós que estamos aqui não estejamos nesse futuro, nós precisamos acreditar que ele existe e construir a possibilidade das pessoas que vêm depois de nós terem um futuro também. O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, o governo, tem que ser o governo da construção do futuro. E outra coisa, antes que fale, não vai pensar no futuro, pensar no hoje. Não existe como pensar no futuro sem pensar no presente e sem ressignificar o passado. Nós precisamos, portanto, retomar essa dicção de futuro. O ódio é resultado de uma prisão, de um aprisionamento que nós temos, o quê? Num passado que às vezes não é nem passado histórico, é um passado que os sujeitos criam, né? Templário, Idade Média, sabe, uma coisa, Senhor dos Anéis, o cara acha que Terra-média, o cara acha que ele que veio desse lugar. Então ele acha era muito melhor quando a gente vivia, né, na era iboriana, do Conan o Bárbaro, sabe, o sujeito acha que existiu isso aí mesmo. Então ele quer voltar para um lugar que nunca existiu. E vejam só, a extrema-direita fornece uma imagem do futuro. Só que o futuro da extrema-direita é um futuro do caos, da desgraça, da catástrofe. A gente falava de futuro tão bonito, a gente falava de vida comunitária, de um lugar em que trocaram o reino, né, da necessidade pelo reino da liberdade. É uma coisa bonita, a gente fala. Então a gente precisa voltar a falar de futuro. Mas falar de futuro como o sonho do meio-dia, a utopia concreta. O ainda não. Por que ainda não? Porque pode se realizar. Então, o que a gente faz no presente? A gente cria as condições políticas para que o futuro se realize. É isso que é o presente. É criar as condições políticas para que o futuro se realize. E quando alguém fala, mas isso não vai dar certo, a gente tem que ressignificar o passado. Dizer o seguinte, olha só, eu sou ministro de Estado. Alguns séculos atrás, os meus ancestrais estavam acorrentados num navio. Perceberam que é ressignificar o passado? É isso que a gente precisa fazer. E esse relatório, de alguma maneira, ele é a expressão do que a gente precisa fazer no presente para que a gente abra as portas para falar do futuro. De uma outra maneira. De uma maneira não catastrófica. Só que só tem futuro se a gente fizer uma inserção política e mudar a vida material das pessoas. Senão não tem possibilidade. Né? A gente cai no colo dos arautos da desgraça, que é justamente essas pessoas que a gente quer enfrentar. Além disso, eu reforço a necessidade, a Manuela já disse aqui, isso não é algo que foi objeto daquilo que o grupo falou, daquilo que o grupo trabalhou. Mas eu reforço a necessidade, falamos aqui agora há pouco, né? Não existe liberdade sem responsabilidade, não existe, portanto, uma sociedade democrática sem regras, sem regulação. Portanto, é fundamental que nós avancemos para a regulação das plataformas de redes de mídia social. O fato de que nós precisamos fazer com que o combate ao discurso de ódio e ao extremismo se torne uma política de Estado faz com que esse grupo de trabalho se revista, de novo, de uma importância fundamental. Na primeira reunião do GT, eu manifestei meu desejo de que aquele momento fosse o início de uma prática política calcada na teoria, mas que não se distanciasse da prática. Não existe prática sem teoria, e não existe teoria sem uma prática que possa fundamentar os avanços que a teoria pode trazer em termos da percepção, da análise do mundo real. Eu disse que queria que esse grupo de trabalho fosse o começo
de formulação de políticas públicas para toda a população do nosso país. Hoje eu renovo esse desejo com a certeza de que estamos muito mais próximos de alcançá-lo. Por isso, reitero meus agradecimentos aos integrantes desse grupo. Com união, diálogo e ações estruturantes, é possível um mundo onde todos e todas possam conviver de forma cordial e civilizada. É possível um mundo onde ser diferente não significa uma sentença de morte ou de perseguição. Juntos, nós podemos fazer com que o discurso de ódio seja dissipado. E, mais do que isso, criar formas institucionais e democráticas para que o extremismo e ódio parem de se alastrar na sociedade brasileira. Conto com vocês e, obviamente, todos podem aqui contar comigo. Essa é a nossa luta. Viva o Brasil, viva o povo brasileiro. Obrigado.